Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós estamos aqui para falar com vocês a respeito das normas fundamentais que regem o processo civil brasileiro. O novo Código de Processo Civil estabeleceu logo no início da parte geral, uma série de normas fundamentais, que o próprio Código chamou de normas fundamentais. São regras e princípios essenciais para a compreensão de todo o ordenamento processual civil brasileiro. Então, é muito importante que a gente entenda essas normas fundamentais do novo Código de Processo Civil para compreender como se dará depois a interpretação e a aplicação dos dispositivos legais. E nessa videoaula, além dessas normas específicas que estão previstas no novo CPC, nós vamos trazer para vocês também algumas outras normas que estão na Constituição Federal ou que são do próprio sistema processual civil e que são muito importantes para a sua compreensão, ok? A primeira coisa que nós precisamos compreender é o disposto no artigo 1º do novo Código de Processo Civil, que submete toda a legislação processual civil, todos os dispositivos do novo Código aos ditames constitucionais, aquilo que já está previsto na Constituição Federal. E o artigo 1º diz assim: o processo civil será ordenado, disciplinado e interpretado conforme os valores e as normas fundamentais estabelecidos na Constituição da República Federativa do Brasil, observando-se as disposições deste Código. Isso é muito importante, isso é um traço marcante do constitucionalismo contemporâneo, que estabelece a Constituição como centro do sistema do ordenamento jurídico, ok? Então, qualquer outra norma ou qualquer outro texto legal deverá estar de acordo sempre com a Constituição Federal, seja o seu texto, seja a sua interpretação. Então, no momento em que for feita a interpretação de qualquer texto que conste do novo Código de Processo Civil, essa interpretação, para que seja válida, deverá estar de acordo com a Constituição Federal. Isso é muito importante. Mais do que isso, o artigo 8º diz assim: ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. O que é importante destacar desse artigo 8º? Ele começa dizendo: ao aplicar o ordenamento jurídico. Veja bem, não é somente ao aplicar o texto legal ou aplicar a lei. Ao ordenamento jurídico como um todo é que se refere o artigo 8º. E aqui devem se incluir, além do texto legal, também os textos jurisprudenciais, os textos que decorrem das decisões reiteradas dos tribunais e também quaisquer outras decisões judiciais. Deverão ser interpretadas de acordo com o que prevê o artigo 8º do novo Código de Processo Civil, porque ele se refere ao ordenamento jurídico, conceito muito amplo, ok? Isso é importante. Mais do que isso, deve-se atentar para a dignidade da pessoa humana, que é um dos fundamentos da nossa República, né? É o que nós perseguimos, é o que a nossa Constituição prevê como um princípio básico, né? A buscar a proteção sempre da dignidade da pessoa humana. Então, a interpretação e a aplicação das normas processuais deve ser feita sempre com vistas à proteção da dignidade da pessoa humana, ok? Então, feita essa compreensão inicial de como se estrutura a interpretação do novo Código de Processo Civil, nós vamos passar agora a verificar como se dá a análise de cada uma dessas normas fundamentais a que eu fiz referência para vocês, ok? Primeira delas, que não consta necessariamente, ou pelo menos não consta textualmente dessas normas fundamentais do novo Código de Processo Civil logo no seu início, mas que é um dado do próprio sistema e é um imperativo constitucional também, o devido processo legal. Ok? Então, quando a Constituição fala em devido processo legal, ela passa dois comandos básicos. Um comando ao Poder Judiciário, para que o Poder Judiciário compreenda que tanto o Poder Judiciário quanto as pessoas que atuem no processo, partes, procuradores, os servidores, os auxiliares do juízo, quaisquer pessoas que atuem no processo deverão
seguir as prescrições do devido processo legal, ou seja, deverão seguir aquilo que está previsto no ordenamento jurídico, ok? Para que se tenha, obviamente, uma previsibilidade das condutas dos atores processuais. Mais do que isso, o princípio do devido processo legal, ou mesmo o direito fundamental a um devido processo legal, impõe também ao legislador que, ao elaborar normas de natureza processual ou procedimental, atente para esse dispositivo constitucional. Ok? Para que se diga que qualquer norma procedimental ou processual não fira os ditames constitucionais do devido processo legal. Ok? E o artigo 5º que vai tratar a respeito dos direitos fundamentais, lá no seu inciso 54, diz assim: ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. Quando ele trata da privação da liberdade, via de regra ele está se dirigindo ao processo penal, né? Mas ele trata também da privação dos bens, que é algo muito comum no processo civil, principalmente quando se trata de execução de uma ordem judicial. É comum que haja a privação dos bens da parte, para que uma obrigação seja satisfeita. Nesse caso, a parte deve compreender, ou o juiz, o legislador, ou qualquer outra pessoa que participe, seja do momento anterior ao processo, que é o momento da elaboração do texto legal, seja no momento da aplicação e interpretação, que é o momento do processo efetivamente, todos esses atores devem compreender que deve ser seguido, então, o devido processo legal. Aquele processo previsto no ordenamento jurídico deve ser obedecido, por uma questão de segurança para as partes e para todos os jurisdicionados. Ok? Então, esse primeiro direito fundamental, que é o direito fundamental ao devido processo legal, precisa ficar muito claro na nossa cabeça para que a gente possa compreender todo o sistema processual civil brasileiro. Ok? Na sequência, nós precisamos entender um outro direito fundamental que tem efeitos diretos no processo, que é o direito fundamental à igualdade. Então, a igualdade está prevista lá no artigo 5º da Constituição Federal, e ela vai pressupor uma igualdade entre as partes e entre os seus procuradores, entre os procuradores e os magistrados, enfim, todos os atores processuais, cada um executando aquilo que lhe cabe, cada um desses deve ser tratado de forma igual, ok? Então, num primeiro momento, quando se fala em igualdade dentro do processo civil, se deve ter em mente a igualdade entre as partes. O juiz, enquanto agente estatal naquele processo, não pode tratar as partes de forma desigual, a não ser que haja um permissivo legal ou constitucional para isso. Vamos imaginar no caso da inversão do ônus da prova. Essa inversão do ônus da prova é possível ser feita, inclusive, com base no direito à igualdade. Então, via de regra, a quem incumbe provar é aquela pessoa que alegou. Então, quem fez a alegação, incumbe provar. É possível, entretanto, que o juiz inverta esse ônus, respeitando, obviamente, as regras previstas na legislação, se perceber que há uma situação de desigualdade entre as partes. Então, se ele perceber, por exemplo, que o autor é francamente desigual frente ao réu, se o autor tem muito menos possibilidades de produzir uma determinada prova e que o réu tem muitas possibilidades de produzir aquela mesma prova, o juiz pode inverter o ônus da prova. E aquele ônus que inicialmente seria do autor vai passar a ser do réu. Ok? Nesse caso, o que se tem é a aplicação efetiva da igualdade material. Então, nós pressupomos, num primeiro momento, a partir da igualdade formal, que todos são iguais perante a lei. Entretanto, nas relações, é possível que se verifique a desigualdade entre as pessoas. Quando o juiz verificar a desigualdade, ele pode atuar para sanar essa desigualdade, para corrigir essa desigualdade. Ok? Nesse caso, ao corrigir uma desigualdade, ele estará respeitando esse direito fundamental à igualdade e aplicando a chamada igualdade material, que é resumida naquela expressão clássica
de tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais na medida em que eles se desigualam, ok? Mas não é só isso. Quando se fala em igualdade no processo, nós temos que entender, além da igualdade entre as partes, né, de o juiz dar armas idênticas ou armas pares para as duas partes, é necessário também que se pense numa igualdade perante as decisões judiciais. E isso fica muito evidente a partir do novo Código de Processo Civil, com a sua preocupação com a estabilização dos julgados, com a segurança jurídica gerada pelas decisões judiciais. Então, o novo Código, ao impor lá no artigo 926 a necessidade de os tribunais uniformizarem a sua jurisprudência, ele impõe a coerência e a integridade das decisões judiciais. Porque o que se pretende com isso é que já não haja mais, pelo judiciário, tratamento diferente para casos semelhantes, ok? Então, essa exigência é uma exigência da igualdade, porque eu não posso pressupor, eu não posso admitir que num determinado processo que envolva uma determinada questão, a parte tenha um tratamento e num processo diverso daquele, mas que se discuta basicamente o mesmo direito, outra parte tenha um tratamento diferenciado. Por quê? Porque é o próprio judiciário que está dando aquele tratamento. Muito embora sejam julgadores diferentes, é o mesmo poder da República que está tratando de forma desiguais duas pessoas que têm um problema parecido. Ok? Nesse caso, então, não se pode admitir porque isso fere francamente o direito fundamental à igualdade que está previsto lá no artigo 5º da Constituição Federal. Ok? Então, nesse caso, nós temos que pensar dentro do processo civil, aliás, dentro do processo como um todo, a igualdade sob dois vieses. O primeiro viés é o da igualdade entre as partes, a paridade de armas, ok? Talvez até nem só entre as partes, entre os procuradores e os juízes também, né? Isso é importante. Os atores processuais são iguais, eles devem ser tratados dessa forma. Mas não só isso, nós temos também que pensar nesse processo civil moderno, na igualdade perante as decisões judiciais, para que os casos semelhantes, parecidos ou idênticos tenham um tratamento único ou um tratamento, no mínimo, parecido, ok? Que não haja uma discrepância muito grande no tratamento dos mesmos direitos para partes diferentes, ok? Então, isto é muito importante. O artigo 7º do novo Código tenta assegurar a igualdade no processo, dizendo assim: é assegurada às partes paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, aos meios de defesa, aos ônus, aos deveres e à aplicação das sanções processuais, competindo ao juiz zelar pelo efetivo contraditório. E isso é muito importante, nós precisamos levar a sério o que diz esse texto, que trata especificamente da paridade de armas entre as partes do processo, ok? Mais do que isso, como um fator para preservar a igualdade entre o processo, nós podemos destacar o constante lá do artigo 12, que estabeleceu a ordem cronológica para o julgamento ou para a tramitação dos processos. Na redação original da lei que instituiu o novo Código de Processo Civil, a ordem cronológica era uma imposição do legislador aos magistrados e aos serventuários da Justiça. Entretanto, com a modificação que foi feita já neste ano de 2016, né, com uma lei que foi sancionada agora no mês de fevereiro pela Presidência da República, se alterou o contido no artigo 12, mantendo-se a ordem cronológica para a tramitação dos processos, mas foi incluído ali o vocábulo preferencialmente. Então, dizendo que o juiz atenderá a ordem cronológica preferencialmente. Tudo isso para possibilitar que os magistrados pudessem fazer a gestão dos seus respectivos gabinetes, porque houve aí uma grande discussão a respeito de se essa imposição da tramitação por ordem cronológica não iria engessar o andamento dos processos e acabar retardando o andamento dos processos. E o legislador, então, resolveu rever o texto legal para incluir
no artigo 12 o vocábulo preferencialmente, para dizer então que os julgadores devem atentar para essa ordem cronológica preferencialmente. Não quer dizer que essa ordem cronológica tenha que valer a todo momento, não. Né? Em casos em que se verifica, assim, um grande atraso na tramitação dos processos, aí sim é que se deve aplicar a regra da ordem cronológica. E tudo isso é pensando na igualdade, na paridade de armas entre as partes e também pensando numa tramitação do processo num tempo razoável para evitar que os processos permaneçam parados por muito tempo sem andamento. Ok? Essas, então, são as regras relativas ao direito fundamental à igualdade, certo? Além disso, um outro traço muito marcante do novo CPC é a ideia de contraditório. Então, dentro de uma concepção tradicional, se pensava no contraditório como a necessidade de bilateralidade de audiência, ou seja, o juiz era obrigado a ouvir as partes que compõem aquela demanda, né, e dar a elas a oportunidade de se defender e de se manifestar sempre que necessário. Então, num conceito clássico, o contraditório poderia ser resumido em ciência e possibilidade de manifestação. As partes eram necessariamente cientificadas do que estava acontecendo e poderiam então se manifestar. Aí aquela ideia de um processo dialético, né? Em que o autor apresenta a sua tese, o réu apresenta a sua antítese e o juiz, então, ao julgar, faz uma síntese daquele problema e propõe e resolve aquele conflito por meio da decisão judicial. Nessa ideia clássica de contraditório, nós podemos perceber algumas fragilidades que foram encontradas, inclusive, no dia a dia, né, da prática forense. E aí, no novo Código de Processo Civil, a esses aspectos já clássicos do conceito de contraditório, foram incluídos alguns outros aspectos para que se tenha efetivamente um contraditório. E aí uma boa parcela da doutrina tem chamado isso de contraditório substancial. E é o que está previsto lá no artigo 9º e no artigo 10 do novo CPC. O artigo 9º diz assim: não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. E o artigo 10 diz assim: o juiz não pode decidir em grau algum de jurisdição com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. O que ele quer dizer com isso? O que o novo código traz de diferente para esse conceito de contraditório? É o direito das partes de influírem na construção da decisão judicial. Então, nós temos que pensar hoje em um processo com viés democrático. Um processo com viés democrático é aquele processo em que as partes efetivamente puderam participar, ou seja, elas foram cientificadas, elas foram ouvidas, daí a bilateralidade da audiência, mas que todas as manifestações delas pudessem, de fato, influir na decisão judicial. Ok? É isso que se quer a partir dos dispostos aí no artigo 9º e no artigo 10 do novo Código de Processo Civil. Ok? Ciência, audiência, mas mais do que isso, capacidade de influência. Então, quando se exige, lá no artigo 489, parágrafo 1º, que o juiz responda aos fundamentos determinantes trazidos pelas partes, o que se quer é efetivar o contraditório substancial, para que o juiz de fato dialogue com as partes, para que ele responda efetivamente os argumentos que elas trouxeram. E ao responder a esses argumentos que elas trouxeram para a discussão, responder inclusive sobre as provas que elas produziram, o juiz estará efetivando o contraditório substancial e estará tornando aquele processo um processo efetivamente democrático, que é o que se quer a partir do novo Código de Processo Civil e essas mudanças que ele pretende incluir no nosso ordenamento. Ok? Então, é fundamental que a gente compreenda esse conceito de contraditório e esse conceito de contraditório substancial. Ok? Muito bem.
Além do contraditório, nós precisamos compreender também o conceito de ampla defesa, que é um direito fundamental, também está previsto na Constituição Federal como um direito fundamental, lá no artigo 5º, e que anda sempre muito próximo ao direito fundamental, ao contraditório. Então, enquanto no contraditório as partes devem ter ciência, possibilidade de se manifestar sempre, e a possibilidade, inclusive, de interferir no julgamento, né? Essa possibilidade de influir na decisão judicial, as partes entendidas também como construtoras da decisão judicial. Na ampla defesa, o que se quer garantir é que as partes efetivamente possam produzir todas as provas lícitas para a demonstração dos seus argumentos, das suas alegações. Essa é a ideia de ampla defesa. Quando se fala em ampla defesa, nós devemos compreender o que significa esse amplo, o que é essa amplitude que se quer dar ao direito de defesa. É óbvio que você não pode confundir amplitude do direito de defesa com abuso do direito de defesa. E o Código de Processo Civil traz algumas regras que vão tolher esses abusos do direito das partes de produzirem as provas para a demonstração dos seus argumentos, ok? Só que o juiz também, por outro lado, não pode restringir o direito das partes de demonstrarem aquilo que elas pretendem demonstrar, se aquilo de fato puder interferir na decisão judicial. Ok? Então, compreendendo esse conceito de ampla defesa, nós vamos compreender efetivamente o que é um processo democrático. Ok? Mais adiante, nós precisamos entender um conceito de acesso à justiça que seja adaptado a essas mudanças que foram feitas pelo novo Código de Processo Civil. Então, resgatando um conceito clássico de acesso à justiça, nós tínhamos a ideia de acesso à justiça como acesso ao poder judiciário. Como se o simples acesso ao poder judiciário, a simples possibilidade de propor uma ação, já seria a satisfação total do direito de acesso à justiça. Também com a evolução da sociedade, com a evolução do direito, nós percebemos que só o acesso ao poder judiciário não era suficiente para que nós tivéssemos, de fato, um acesso à justiça. Por quê? O acesso à justiça hoje ele é compreendido com muito mais do que isso, né? Então, é o acesso ao judiciário, a possibilidade de as partes poderem acessar o poder judiciário. Então, se a parte for carente, não tiver recurso financeiro para pagamento das custas processuais, o Estado vai lhe garantir o benefício da assistência judiciária gratuita, né? Se a parte não tiver condições de fazer a contratação de um advogado, o Estado deve conferir o direito de acesso à defensoria pública, por exemplo. Ok? Tudo isso para que ela possa acessar o Poder Judiciário. Mas uma vez que ela acesse o Poder Judiciário, ela precisa que o seu processo tramite num tempo razoável. Porque se o processo o seu andamento for protelado, for postergado, se o andamento do processo demorar muito no tempo, o que nós estamos fazendo é negando àquela parte o acesso à justiça também. Então, a tramitação do processo deve ser em tempo razoável. Mais do que isso, além de tramitar em tempo razoável, é necessário que a parte seja tratada de forma igual, ou seja, nós temos que garantir a paridade de armas, para que ao final nós tenhamos uma decisão justa. O que é uma decisão justa proferida pelo Poder Judiciário? É uma decisão que respeite o ordenamento jurídico. Então nós precisamos de uma decisão corretamente construída e que encontre uma resposta correta para solucionar aquele caso. E vai poder encontrar essa resposta correta fazendo uma correta interpretação dos textos legais, de acordo com o texto constitucional e, inclusive, de acordo com as decisões do próprio Poder Judiciário, porque nós não podemos nos esquecer, além da paridade de armas, da igualdade entre as partes, nós precisamos preservar também a igualdade perante as decisões judiciais. E ao fim e ao cabo de tudo isso, além de uma decisão justa, ou seja, de acordo com o ordenamento constitucional, nós precisamos que essa decisão seja efetivada. Ou o que quer dizer isso? Essa efetivação da decisão. Na verdade, o que se quer é a efetivação do direito material que aquela decisão definiu.
ok? Então, a efetividade que se busca é sempre a efetividade do direito material. E tudo isso somado nos dá o conceito moderno de acesso à justiça, ok? Mais ainda, nós precisamos trazer mais um elemento para a discussão desse conceito de acesso à justiça. Nós sabemos que, atualmente, o Poder Judiciário está assoberbado, né? Que ele está lotado de ações e que, pela estrutura atual, não há como se garantir que o Poder Judiciário dê um tratamento adequado em tempo razoável para todas as ações que são submetidas a ele. E aí, por isso que o novo Código de Processo Civil vem propondo uma mudança na mentalidade daqueles que operam o ordenamento jurídico. Não só dos juízes, não só do Ministério Público ou dos servidores da Justiça, mas também e principalmente das partes e dos advogados. O que esse novo código propõe para tentar resolver o problema do acesso à justiça no Brasil? Ele propõe um modelo multiportas de acesso à justiça, para tentar mostrar que há outros meios de solução de conflitos que não o poder jurisdicional. Então ele institui, dentro do código e dentro do procedimento, a exigência de uma audiência de mediação ou conciliação para estimular partes, advogados, juízes e servidores a que busquem uma solução alternativa, que não seja necessariamente uma solução dada pelo Poder Judiciário na construção de uma decisão judicial que nem sempre vai ser justa e nem sempre nós vamos conseguir dar a ela efetividade. Então esse modelo multiportas propõe às partes e aos advogados que, antes de procurarem o Poder Judiciário, procurem um meio alternativo de solução de conflitos. E isso é fundamental. Nós não podemos mais compreender o processo civil hoje somente focados no conceito de jurisdição, de poder jurisdicional, de um judiciário que nos dá as respostas para todas as nossas questões. Não, nós temos que pensar antes na possibilidade de se buscar uma solução alternativa para os conflitos, porque nós já percebemos que o Poder Judiciário não possui estrutura para nos dar todas as respostas para todas as questões que a eles são levadas. E aí, nós precisamos entender o que diz o o artigo 3º e os seus parágrafos. Ele diz assim, o artigo 3º do novo Código: não se excluirá da apreciação jurisdicional ameaça ou lesão a direito. Esse aqui é basicamente um princípio da jurisdição, que é o princípio da inafastabilidade da jurisdição. Você não pode proibir que a parte acesse o Poder Judiciário, que a parte busque o Poder Judiciário sempre que ela estiver diante de uma ameaça ou de uma lesão a direito. Essa é a regra geral. Aí o parágrafo 1º diz que é permitida a arbitragem na forma da lei. O que ele quer dizer com isso? Ele já dá a primeira alternativa ao poder jurisdicional. Muito embora o poder jurisdicional seja inafastável, se a parte quiser procurar o Poder Judiciário, ela tem esse direito, é possível que ela procure outros meios. Um dos meios é a arbitragem. Então, é possível a arbitragem, e a arbitragem não vai ferir o princípio da inafastabilidade do Poder Jurisdicional para a solução daquele conflito específico, se couber a arbitragem para a solução daquilo. O parágrafo 2º diz assim: o Estado promoverá, sempre que possível, a solução consensual dos conflitos. Aqui é uma imposição ao Estado. E quando se coloca uma imposição ao Estado, se pensa no Estado nas suas 3 funções: legislativo, executivo e judiciário. Então, esses 3 poderes devem sempre buscar a solução consensual dos conflitos. Então, o novo Código busca estabelecer uma política estatal. Não é só uma política governamental, é uma política estatal, porque é uma política voltada para os 3 poderes, ok? Mais do que isso, o parágrafo 3º diz assim: a conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial. Percebam esse comando. Deverão ser estimulados.
por todos os agentes processuais. Juízes, advogados, defensores públicos, membros do Ministério Público têm a obrigação, vejam bem, não é uma possibilidade, é uma obrigação porque a letra da lei é clara nesse caso. Deverão estimular métodos alternativos de solução de conflitos. Isso muda toda a postura do advogado ao receber um cliente, por exemplo, com um determinado problema. É dever do advogado, ao receber esse cliente, verificar a possibilidade de se promover a solução daquele conflito longe do Poder Judiciário, com meios alternativos de solução daquele conflito. E percebam, além disso, inclusive no curso do processo judicial. Isso nos diz muito. Por quê? Porque esses agentes todos, juízes, advogados, defensores e promotores, devem buscar a solução alternativa dos conflitos dos processos que já estão em trâmite ou que irão tramitar, mas mais do que isso. Inclusive dentro ou no curso do processo judicial, diz que esses agentes devem buscar, fora principalmente do processo judicial, a solução dos conflitos. Tentar evitar que aquele conflito se torne uma lide, que aquele conflito se torne uma demanda judicial. Ok? Essa mudança de postura é fundamental para que o novo CPC tenha a sua efetividade garantida, né? Então, nós não podemos, por exemplo, pensar que o novo CPC vai exigir somente uma mudança de comportamento do Poder Judiciário. Não. O novo CPC exige uma mudança de comportamento de todos aqueles que irão atuar no processo. Ok? Então, o primeiro conhecedor do conflito, que é o advogado, deve mudar o seu estilo, né? Então, toda aquela formação jurídica tendente à litigância deve ser alterada. Nós devemos buscar uma formação jurídica tendente à solução consensual dos conflitos. O que não for possível solucionar de forma consensual, nós então buscamos o Poder Judiciário. Mas aqui o Poder Judiciário entra como a última ratio, a última instância que eu vou perseguir. Então, primeiro, o que eu devo buscar é a solução consensual dos conflitos. Ok? Essa mudança de pensamento, de cultura, é fundamental para que o novo CPC tenha a sua aplicabilidade e a sua efetividade garantidas. Certo? Muito bem. Dentro desse contexto de uma mudança que se propõe a partir do novo CPC, nós precisamos entender a ideia também que é uma mudança, algo que já vinha sendo discutido há algum tempo, mas que o novo CPC institui, que é a ideia de comparticipação, ou, como dizem alguns outros doutrinadores, de colaboração ou de cooperação. Para isso, nós precisamos conhecer o contido no artigo 6º do novo Código. Vamos lá ver. Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si, para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. Então, o comando do artigo 6º, percebam, é para todos os sujeitos do processo. Partes, servidores, juízes, promotores, defensores públicos, testemunhas, peritos, quaisquer pessoas que irão participar da relação jurídica processual devem cooperar entre si. Essa cooperação é óbvio que nós não estamos romantizando aqui e achando que as duas partes que estão litigando, que querem o mesmo direito, irão dar as mãos e cooperar entre si para achar uma solução para aquilo. É óbvio que entre as duas partes há uma animosidade e que é muito difícil se obter essa colaboração tão franca entre elas. Entretanto, essa cooperação, essa colaboração ou essa comparticipação deve ser pensada por outra maneira, né? O que se quer aqui é que as partes não criem óbices desnecessários à tramitação do processo, certo? O juiz, mais do que todos, deve atuar como um agente colaborador das partes. Para compreender isso, eu vou trazer aqui algumas lições do professor Fred Didier Júnior. Ele diz o seguinte: o magistrado deve adotar uma postura de diálogo com as partes e com os demais sujeitos do processo, esclarecendo dúvidas, pedindo esclarecimentos quando estiver com dúvidas e ainda dando as orientações necessárias quando for o caso. Encara-se o processo como produto de atividade cooperativa,
cada qual com as suas funções, mas todos com um objetivo comum, que é a prolação de um ato final. E eu acrescentaria aqui, todos com um objetivo comum, que é dar efetividade ao direito material que está sendo discutido naquele processo, ok? Então, é fundamental que esses agentes processuais, que esses sujeitos processuais compreendam as suas respectivas posições, atuem de acordo com as suas respectivas posições, mas que colaborem para que se chegue ao final a uma decisão justa e com um direito material efetivado, certo? Outra lição doutrinária que eu gostaria de trazer para vocês é uma lição do professor Humberto Teodoro Júnior, que escreveu um livro em parceria com os professores Gerli Nunes, Alexandre Bahia e Flávio Pedron. Aliás, eu gostaria de recomendar esse livro para vocês. É esse livro aqui, Novo CPC, Fundamentos e Sistematização. É leitura obrigatória para quem quer entender o espírito do novo código, porque ele vai tratar especificamente dessas normas fundamentais trazidas na primeira parte do novo CPC, com essa nova cultura que o novo CPC quer implantar, ok? E eles dizem o seguinte, quando eles tratam da comparticipação: para que o processo de fato mereça o qualificativo de democrático, justo, e se torne real o clima de colaboração entre o juiz e as partes, a nova lei impõe uma conduta leal e de boa-fé, não só dos litigantes, mas também do magistrado, a quem se atribuíram os deveres de esclarecimento, de diálogo, de prevenção e de auxílio para com os sujeitos interessados na correta composição do conflito, criando-se um novo ambiente normativo contrafático de inclusão à comparticipação, em decorrência dos comportamentos não cooperativos. E quando eles fazem isso, eles fazem uma associação dessa necessidade de comparticipação com a ideia de lealdade processual, que é a próxima norma fundamental que nós vamos analisar. A lealdade processual é compreendida dentro dessa ideia de comparticipação, de sujeitos processuais que colaboram entre si para que se chegue a uma decisão justa, obviamente, a um direito material efetivamente entregue à parte que tenha direito, ok? Se a finalidade do processo, uma das finalidades do processo, é promover a pacificação social, é fundamental que os sujeitos processuais se comportem de acordo com a boa-fé ou com a lealdade, ok? E o artigo que disciplina especificamente sobre isso é o artigo 5º. O que o artigo 5º nos traz, quando ele trata a respeito da boa-fé, é o conceito de boa-fé objetiva. Aquele tipo de conceito que exige um comportamento do sujeito processual. Seja ele qualquer um, não só as partes ou seus procuradores, mas também o juiz, os servidores, quaisquer pessoas que participem da relação processual devem agir com boa-fé. Então ele trata de um comportamento, seja um comportamento omissivo, né, de deixar de praticar determinadas ações que vão ferir a lealdade processual, ou um comportamento comissivo, que exija uma ação concreta de boa-fé. Ok? Então, essa boa-fé objetiva, ela vai impor ou proibir condutas. Então, o código tem uma série de dispositivos legais que impõem uma determinada conduta ou proíbe que se faça uma determinada ação para que se evite, então, que seja ofendida a boa-fé. Uma coisa que nós precisamos entender é que esse conceito de boa-fé objetiva se diferencia do conceito de boa-fé subjetiva, porque o que se vai investigar aqui não é a subjetividade ou a intenção da parte ao praticar um determinado ato. O que se vai verificar é, de fato, o seu comportamento, se ele feriu ou não feriu a lealdade processual, ok? E tem, além disso, uma obrigação de qualquer sujeito processual de não frustrar uma expectativa legítima que ele gerou nos outros sujeitos processuais. Tudo isso está dentro desse conceito de boa-fé objetiva que se exige no novo Código de Processo Civil de todos os sujeitos processuais. Ok? Então, a doutrina elenca alguns casos de aplicação da norma da boa-fé objetiva. Por exemplo, quando ela proíbe
que se haja de má-fé ou que se litigue de má-fé, lá a partir do artigo 79, artigo 80 e seguintes, o que está acontecendo é a aplicação dessa norma da boa-fé objetiva. Por quê? Porque se está proibindo uma ação de litigância de má-fé. Mais do que isso, proíbe-se o venire contra factum proprium, ou seja, o que se quer é proibir o comportamento contraditório do sujeito processual dentro do processo. Então, eu não posso praticar um determinado ato no decorrer do processo, que esse ato vai me causar prejuízo, e querer utilizar esse ato, então, o prejuízo que isso me causou, em meu favor posteriormente. Porque se eu dei causa ao prejuízo, eu tenho que suportar as consequências disso. Além disso, a proibição do abuso dos direitos processuais. Então, nós sabemos que as partes têm determinados direitos que lhes são garantidos. Entretanto, o abuso, né, no exercício desses direitos não é autorizado às partes. Então, quaisquer abusos que sejam cometidos irão ferir a norma da boa-fé objetiva. Ok? E, além disso, tem além desses casos de aplicação da norma da boa-fé objetiva, o caso da suprécio. E o professor Fred Didier Júnior diz o seguinte: a suprécio é a perda de poderes processuais em razão do seu não exercício por tempo suficiente para incutir no outro sujeito a confiança legítima de que esse poder não mais seria exercido. Então, se a parte deixa de exercer um determinado direito por tanto tempo, que gera na outra parte a expectativa de que aquele direito não será exercido, ocorre o fenômeno da suprécio, ou seja, a parte que deixou de exercer o seu direito por muito tempo enquanto podia exercê-lo, perde o direito de exercê-lo. Ok? E isso se dá em decorrência da suprécio, que é uma decorrência dessa norma que fixa a boa-fé objetiva no processo civil brasileiro. Entendido? Além disso, nós precisamos compreender o princípio que estabelece a necessidade de imparcialidade do juiz. Então, para que a decisão seja justa, é necessário que sejam respeitados todos esses direitos fundamentais, princípios e regras sobre os quais eu já falei, mas mais do que isso, é necessário que o judiciário, que o juiz, no momento da presidência daquele processo, se mantenha imparcial, não favoreça indevidamente esta ou aquela parte. Isso vai ser uma garantia primeira de justiça entre as partes. A imparcialidade do juiz está diretamente ligada à igualdade entre as partes. Se o juiz se mantém imparcial, ele vai tratar as partes de forma igual. Ok? Para que a gente proteja essa ideia de imparcialidade, a Constituição Federal, lá no artigo 95, estabelece algumas garantias para os juízes. E o seu parágrafo único estabelece também algumas vedações para os juízes, para toda a carreira da magistratura. Essas garantias e essas vedações servem justamente para a proteção da imparcialidade, para que o juiz se sinta sempre livre para estar imparcial, para que ele se sinta desapegado de quaisquer amarras, seja com relação aos outros poderes que compõem o Estado brasileiro, seja com relação a outras influências particulares que o juiz possa sofrer, certo? Então, essas regras, essas vedações e essas garantias que são dadas e são impostas aos juízes servem para garantir a imparcialidade do magistrado, certo? Além disso, o artigo 5º, inciso 37 da Constituição Federal, estabelece a proibição de tribunais ou juízos de exceção, justamente para evitar que se fira a imparcialidade. Então, não é possível que se criem tribunais ou juízos para um determinado caso, para um determinado fato, porque isso implicaria na criação de um juiz ou de um tribunal de exceção, que vai acabar por ferir, evidentemente, a garantia de imparcialidade. Ok? Outro princípio que rege o processo é o princípio da ação. E o artigo 2º do novo CPC diz assim: o processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei. Então, a regra geral é que a parte precisa provocar o Poder Judiciário.
E o Poder Judiciário, então, tem essa característica da sua inércia. O poder jurisdicional é inerte, ou seja, ele precisa ser provocado, a parte precisa exercer o seu direito de ação para que se dê início a uma relação jurídica processual, justamente porque o que se quer garantir é a imparcialidade do juízo. Porque se o judiciário não fosse regido por essa regra da inércia e ele pudesse iniciar processos sem ser provocado, nós já teríamos ferido a regra da imparcialidade desde já, né? Então é fundamental que a parte provoque o Poder Judiciário, caso ela queira que o Poder Judiciário dê a ela a tutela de um determinado direito material, ok? Aliado ao conceito de princípio da ação, nós temos o princípio do impulso oficial, que inclusive já está previsto lá no artigo 2º, que eu já li para vocês, né? Então, uma vez que o Poder Judiciário é provocado, encerra-se a fase da sua inércia. Se ele é provocado, os próximos atos processuais são praticados de ofício. O Poder Judiciário dá andamento de ofício ao processo, ok? Não há necessidade de que ele siga sendo sempre provocado pela parte interessada. Não, já há um procedimento previsto na legislação e o Poder Judiciário então seguirá esse procedimento até chegar na satisfação final do direito material que está sendo discutido naquela demanda. E tudo isso porque é do Poder Judiciário também o interesse de solucionar o conflito. Não é só das partes envolvidas naquele conflito o interesse de solucioná-lo. É também do Poder Judiciário porque se uma das finalidades do processo é pacificar a sociedade, é óbvio que é do judiciário, enquanto face estatal, naquele caso, também o interesse de solucionar o conflito e promover a pacificação social. Ok? Então, esse é o princípio do impulso oficial, que anda sempre de braços dados com o princípio da ação. Uma vez que o Poder Judiciário foi provocado, que se exerceu o direito de ação, né, encerra-se o ciclo da inércia, inicia-se o ciclo do impulso oficial. Muito bem. Outra ideia que nós precisamos compreender muito bem, se nós quisermos um processo civil efetivamente democrático, é a exigência de fundamentação das decisões judiciais. O que o novo CPC traz é uma necessidade de fundamentação analítica das decisões judiciais. Mas, na verdade, os dispositivos do novo CPC a respeito da fundamentação das decisões são somente para esclarecer um dever que já existe e já está previsto lá na Constituição Federal, no artigo 93, inciso 9º, que estabelece o dever de fundamentar todas as decisões judiciais. O artigo 11 do novo CPC diz assim: todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos e fundamentadas todas as decisões sob pena de nulidade. Então, qualquer manifestação judicial que tenha conteúdo decisório deverá ser fundamentada. E aí eu recomendo que você conheça o artigo 489, parágrafo 1º e os seus incisos do novo Código de Processo Civil. Nós já falamos sobre ele na aula em que tratamos sobre a decisão judicial. É fundamental a compreensão do artigo 489, que impõe essa necessidade de fundamentação analítica das decisões judiciais. Porque essa fundamentação analítica é uma garantia de que o contraditório será respeitado e, mais do que isso, que se o contraditório será respeitado, nós teremos, de fato, um processo civil democrático. Ok? Então, é fundamental que se exija uma fundamentação completa para as decisões judiciais. E isso nos dá uma garantia que tem duas funções básicas. Uma função para o próprio processo e uma função externa ao processo. Quando se fala nessa função para o próprio processo, que é a função endoprocessual, nós estamos possibilitando que as partes conheçam os fundamentos do juízo para que conheçam como o juízo criou a sua convicção para a decisão daquele caso. E caso elas não concordem com as conclusões do juízo, elas possam então recorrer daquela decisão, atacar aqueles fundamentos que o juiz utilizou para julgamento daquela causa. Isso é fundamental, é uma garantia então para as partes, uma garantia interna. E há uma garantia externa, porque quando se exige
que as decisões sejam fundamentadas e que essa fundamentação seja feita de forma analítica, o que nós queremos, essencialmente, é garantir a democracia, porque o Poder Judiciário não tem os seus membros eleitos como são os membros do Legislativo e do Executivo. Então, a forma que se encontrou de garantir a democracia dentro do Poder Judiciário foi a fiscalização das suas decisões. Então, a sociedade precisa conhecer como o Poder Judiciário julga os casos que a ele são levados. E, ao conhecer isso, a sociedade pode, então, fazer o controle da atividade jurisdicional, né? Então, nós só podemos fazer o controle daquilo que é explicitado. Por isso que se quer que as decisões judiciais sejam explícitas, que os fundamentos explicitem aquilo que levou o juiz a se convencer sobre como resolver aquela questão. Ok? Então, é fundamental que a gente compreenda tanto a função endoprocessual da exigência de fundamentação das decisões judiciais, quanto a função exoprocessual, que é a função externa, uma função voltada para a sociedade que possibilita, então, o controle da atividade jurisdicional pelos jurisdicionados. Muito bem. Aliado a esse conceito de fundamentação das decisões judiciais, nós temos a necessidade de publicidade do processo. Então, via de regra, como está lá no artigo 11 do novo CPC, o processo é público. Há alguns casos que estão previstos lá no artigo 189, em que se admite que os processos tramitem em segredo de justiça. Mas a regra geral, então, é que os processos sejam públicos, que os autos dos processos, que as audiências possam ser acessadas por quaisquer pessoas, não só pelas partes ou pelos advogados, mas por quaisquer pessoas que queiram acompanhar o andamento daquela demanda. Tudo isso para garantir a possibilidade de controle dos atos do Poder Judiciário. É um poder público, exerce função pública, então precisa ser controlado. E é isso o que a regra da publicidade nos impõe. Ok? Além disso, nós temos também o chamado princípio da economia processual, que está diretamente ligado à ideia de instrumentalidade das formas. Então, nós sabemos que o processo é um instrumento à disposição do direito material, né? Que o que nós buscamos no processo é dar efetividade a um determinado direito ou a alguns determinados direitos materiais. Essa é a finalidade, certo? Ao fazer isso, nós estaremos promovendo a pacificação social. Muito bem. Só que, compreendendo o processo como um instrumento, nós não podemos levar as formalidades processuais a ferro e fogo, como se as formalidades previstas fossem mais importantes do que a proteção ao direito material. Então, é fundamental que nós sigamos o que diz a lei processual, que nós obedeçamos às formalidades, entretanto, nós não podemos tornar as formalidades tão mais importantes do que o direito material, ok? Essa é a ideia da instrumentalidade das formas. Então, o que o princípio da economia processual exige é que a gente busque o máximo de aproveitamento dos atos processuais com o mínimo possível de dispêndio, seja de tempo ou seja de recursos financeiros, ok? Essa é a ideia que rege a economia processual. Máximo aproveitamento com o mínimo de dispêndio. Muito bem. Essa ideia de economia com a ideia de instrumentalidade nos levam a uma conclusão a respeito dos atos processuais, que nós vamos inclusive aprofundar mais quando estudarmos os atos processuais propriamente ditos. Por quê? Os atos processuais possuem determinadas formalidades que são estabelecidas pela legislação processual civil. Essas formalidades precisam ser seguidas. Entretanto, se alguma formalidade eventualmente for desobedecida, mas o ato atingiu o seu objetivo, não causou prejuízo às partes, elas não tiveram restrição do seu direito de defesa, não tiveram restrição do contraditório, nós não vamos anular aquele ato, praticá-lo novamente. Por quê? Porque ele atingiu o seu objetivo, mesmo que não tenha respeitado uma determinada formalidade processual. Vamos imaginar, e o exemplo que eu dou aqui é próprio para o processo civil, certo? Não é um exemplo que possa, por exemplo, ser utilizado no processo penal. Esse exemplo é no caso de inversão
da ordem da oitiva das testemunhas. Então, vamos imaginar que em um determinado caso, as testemunhas do autor devam ser ouvidas antes e em seguida as testemunhas do réu. Mas por alguma confusão, uma testemunha do réu foi ouvida antes da testemunha do autor. O juiz, se verificar que a inversão dessa ordem não causou prejuízo ao direito de defesa de nenhuma das partes, não causou prejuízo ao contraditório para nenhuma das partes, ele pode aproveitar esse ato. Então, essa inversão, que a princípio foi um desrespeito às formalidades, não vai levar à anulação do ato. Nós vamos aproveitar aquele ato processual porque ele atingiu a sua finalidade e não causou prejuízo. Essa é a ideia da instrumentalidade das formas aliada à ideia de economia processual. Certo? Outro princípio, que é um princípio do processo, nós precisamos compreender, é o princípio do duplo grau de jurisdição. Então, no nosso ordenamento jurídico, é possível que as partes tenham acesso sempre a um duplo grau de jurisdição via de regra. Há exceções, obviamente, mas via de regra as partes têm direito a acessar um segundo grau de jurisdição para buscar a revisão de uma decisão eventualmente proferida no primeiro grau que possa ter causado, que possa ter sido equivocada num determinado ponto. Ok? Então, essa ideia, esse princípio do duplo grau de jurisdição é para possibilitar às partes que rediscutam uma eventual questão que possa ter sido mal decidida ou incorretamente decidida, para a garantia efetiva de que a decisão final vá ser, de fato, justa. Ok? Por fim, nós precisamos compreender o que significa o direito fundamental à duração razoável do processo, que está lá no artigo 5º da Constituição Federal, que diz assim: a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. E o artigo 4º do novo CPC diz assim: as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Essa ideia de duração razoável do processo é uma ideia que nós já vimos que está incluída dentro do conceito de acesso à justiça. É óbvio que o processo precisa tramitar num tempo razoável, que ele não pode demorar demais, sob pena de nós estarmos cometendo uma injustiça com a parte que tem o direito, mas que tem que esperar durante muito tempo para ver o seu direito efetivado. Então, tanto o legislador, quanto o julgador, quanto os outros agentes processuais, os outros sujeitos que atuem no processo, todos devem trabalhar para que se busque a efetividade do direito dentro de um tempo razoável. Isso se trata de um direito fundamental, porque está previsto no artigo 5º da Constituição Federal e é também uma norma fundamental que rege o processo civil, conforme nós vimos da previsão do artigo 4º. Agora, o que nós não podemos é fazer uma confusão ou uma assimilação tão drástica entre os conceitos de duração razoável do processo e de celeridade. Por algum tempo se disse que o novo Código de Processo Civil traria celeridade ao andamento dos processos. Entretanto, nós percebemos que, pelos seus dispositivos, o que o novo Código de Processo Civil mais buscou foi conferir ao processo um caráter democrático. E nem sempre isso vai levar necessariamente a uma aceleração do andamento dos processos que estão em trâmite na justiça brasileira. Muito pelo contrário. Há determinadas regras, determinados textos do novo Código de Processo Civil que podem causar, inclusive, um retardamento do andamento dos processos. Mas isso não é necessariamente um defeito em si, porque a duração razoável do processo não pode significar necessariamente celeridade. Para compreender isso, vamos ver o que a doutrina está dizendo. O professor Ovídio Batista da Silva dizia assim: um processo extremamente seguro, mas excessivamente lento, é tão inadequado quanto outro bastante rápido, mas sem nenhuma segurança, tendo que se buscar formas de equilibrar a balança, garantindo um processo rápido quanto possível, para obter uma maior segurança nos provimentos jurisdicionais. Então, esse conceito de duração razoável do processo exige que nós façamos uma média
entre um processo excessivamente seguro, que vai ser muito lento, ou um processo excessivamente rápido, que vai levar à insegurança jurídica. Não queremos nenhum e nem outro. O que nós queremos, efetivamente, é um processo que tramite em tempo razoável e que nos traga segurança jurídica. E os professores Humberto Teodoro Júnior, Dierlin Nunes, Alexandre Bahia e Flávio Pedron dizem o seguinte: o debate bem realizado induz melhor aproveitamento e menor tempo, quando se enxerga o processo de modo panorâmico, mesmo que momentaneamente o gasto cronológico seja superior. Quando se parte dessa premissa, a redução de tempo que uma atividade processual realizada provoca é evidente. Então, nós podemos, aspas, perder um pouco mais de tempo, por exemplo, na produção de uma decisão judicial analítica, com fundamentação analítica, muito bem fundamentada, que analise efetivamente todos os argumentos trazidos pelas partes, todas as provas que foram produzidas, né? E podemos economizar tempo no recurso, porque uma decisão fundamentada certamente resultará em um recurso. Já uma decisão bem fundamentada é muito mais difícil de ser atacada e muito mais difícil de ser derrubada por meio de um recurso, ok? Então, é aquela história de você, aspas, perder um tempo agora e ganhar um tempo no futuro, do que ganhar um tempo agora e permanecer com inúmeros recursos nos tribunais discutindo uma questão formal, por exemplo, que é a questão da fundamentação das decisões judiciais, ok? Essas, então, são as principais normas fundamentais que vão reger o novo processo civil brasileiro, que vão reger a interpretação e a aplicação das normas previstas no novo Código de Processo Civil. Eu espero que eu tenha sido claro e nós nos veremos, então, na próxima aula. Até lá!